Clube do Remo leva o gol de empate no último lance da partida, depois de um assalto, dois, na verdade, que ocorreram em Belo Horizonte. Vamos falar da terceira rodada do Brasileirão aqui no RemoCast? Chega mais. E antes da gente falar desse jogaço que mostra a grandeza do Clube do Remo, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte os nossos conteúdos e se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo da internet. Salve, salve, meu amigo Betinho, tudo certo, parceiro? Mais ou menos, meu irmão, depois desse jogo aí que vou te contar, hein? Tudo contra o Clube do Remo, empate no finalzinho, fica aquele sabor amargo que a vitória estava ali, estava quase a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas a gente vai comentar tudo sobre esse jogo que pode ter acontecido um monte de coisa. Foi emocionante, meu irmão. É verdade, o Clube do Remo jogou muito bem, na minha opinião, entrou ali sem invencionices, né? Nosso professor Osório dá logo os parabéns, que hoje fez o simples, fez o correto, na minha opinião, a gente vai discutir isso aí, e fez um grande papel diante do Galo. Entrou com essa equipe aí, posso ler, Betinho? Marcelo Rangel, João Lucas, Kaique, Marlon e o Sávio retornando aí. No meio de campo a gente teve aí o Pico, foi um dos destaques da partida, teve Vitor Bueno, teve Patrick de Paula e teve o ali que eu tô conseguindo ver, Betinho, Aleph Manga, João Pedro e o Zé. Zé Ricardo, exatamente, meu irmão. Tá Zé esquecendo o Zé Ricardo. Ricardo, que por sinal deu aquela entregada, né? No primeiro gol dos caras. Mas vamos falar sobre esse jogo, porque o Clube do Remo começou, teve uma proposta de marcação alta, como foi no jogo contra o Mirassol, mas eu achei, Igor, quero saber de ti, quero saber da galera aí também. Nos comentários, um time um pouco nervoso ali no início da partida, tomou alguns sustos. São Rangel entrou em ação novamente. O Galo, como era de se esperar, né? Veio para cima, fez aquela pressão ali inicial e até a parada técnica, vamos dizer, o Galo levou mais perigo, mas o Remo, de certa forma, conseguiu equilibrar o jogo, apesar de muitos erros de passe. É verdade, Beto. Eu acho que ali, de fato, eu vi o nervosismo, né, do Clube do Remo no início da partida. A equipe do Galo ali formada há mais tempo, tem maior entrosamento, leva vantagem nesse aspecto. Mas o Clube do Remo é, tentou ali equilibrar, tanto é que termina o primeiro tempo com 57 a 53 a 46 a 43% de posse de bola, muito equilíbrio ali. E o que desequilibrou muitas vezes contra o Clube do Remo foi esses erros individuais, né, que teve esse aí que resultou no gol do Atlético Mineiro, teve algumas falhas do Marlon, teve algumas falhas também do lado ali do João Lucas, né? O cara entrou sozinho, ele assistindo ali uma das bolas. Então, e já a gente sabe que na Série A não pode ter esse tipo de erro. E no segundo tempo, eu acho que aí a gente conseguiu equilibrar. Nosso meio de campo ali, vejo muito forte, viu, Betinho? É interessante até observar essa formação tática do Osório, porque, por exemplo, pelo lado esquerdo, apesar da gente ter entrado finalmente com os dois laterais, entrou com o Sávio ali, o Aleph Manga ele ajuda muito, né, quando ele está jogando pelas pontas. Então ele baixa bastante para poder ajudar na marcação e isso auxilia até nas puxadas de contra-ataque. De fato, o gol do Atlético Mineiro aconteceu num vacilo, num passe errado ali do Zé Ricardo, que poderia ter feito simples, poderia ter recuado ali para o zagueiro, tentar um três dedos. O meio-campista dele foi muito feliz, conseguiu interceptar e já dar uma assistência para o Hulk, que mandou aquele balaço. Mas aí, esse toque de bola, o que tá interessante, né, nesse time do Remo é que o Remo está conseguindo tocar a bola, está conseguindo fazer o jogo fluir. Um passe sensacional do Sávio, que voltou logo na sua estreia, conseguiu dar ali uma pré-assistência para o Aleph Manga, que por sua vez deu assistência para o Vitor Bueno bater no gol, seria pênalti, né? Isso se a arbitragem na interpretação, porque a gente vai já comentar sobre essa questão, né?
mas sobrou para ele, conseguiu fazer o gol de empate e o Remo foi para o intervalo com moral, como tu falaste aí, com posse de bola. E eu já quero saber de ti, deixa aí nos comentários qual a tua opinião sobre o Leão nesse primeiro tempo do jogo. A gente quer muito saber a tua opinião, se o Osório acertou ou não na escalação. Vai comentar, já deixa o hype, deixa o like também, isso ajuda pra caramba o YouTube a distribuir cada vez mais o Remocast, trazer mais remistas aqui para esta comunidade, para a gente fazer aqui esse debate sobre Clube do Remo. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita. Remo para o segundo tempo sem alterações, Igor, e voltou arrasador, marcando alto, o time acertando os passes, e teria virado o jogo se não fosse a primeira garfada da arbitragem nesse jogo. Aquilo foi um assalto, cara. É verdade, né? Eu, particularmente, não sou um especialista de arbitragem, mas até onde eu sei, a mão só é marcado mão numa posição não normal, né? Acho que tem até uma outra palavra. E ali ele está subindo com o braço fechado, né? Ele sobe com o braço fechado numa disputa de bola e pega. Então, para mim, não é pênalti, né? O clube do Remo ali faria o segundo gol. Obviamente, o campo ainda estava, eu acho que seco nessa hora. E o Remo ia para cima e o Atlético ia sentir, né? Muita pressão. Tenho amigos atleticanos lá que a pressão está muito grande. É provável até que o São Paulo caia com esse resultado. Mas o Clube do Remo voltou muito bem, né? Aquele quarteto ali, o Zé Ricardo, apesar do erro, o Patrick de Paula jogando muito, e com o Leão em campo, e mais o Victor Bueno que acaba fazendo o gol. Muito bem ali naquele quadrado mágico, viu, Betinho? Se não fosse isso, realmente 2-1 e o jogo poderia ter sido diferente. Aí vieram a questão das substituições, né? Entrou o Diego Hernandes no lugar do João Pedro, que tomou ali um amarelo besta, acabou fazendo essa substituição. Diego Hernandes caiu pelo lado esquerdo, colocou o Manga centralizado, que é uma função de fato que ele produz menos, vamos dizer assim, né? Então ficou ali naquela situação. O Diego Hernandes tentando muito, ali algumas jogadas, quase faz o gol, né? Uma defesaça do goleiro lá do Atlético Mineiro, né? Já era para o Remo também ter marcado um gol ali. Mas teve ali a questão das substituições que eu vejo por cansaço, né? Então, assim, aqui eu quero trazer essa discussão, Igor, quero saber da galera também, porque vamos ver a justificativa da saída do Sávio e colocar o zagueiro na lateral esquerda. Aqui a gente precisa falar do Osório. Aqui a gente precisa falar do treinador, porque das duas, uma. Ou não confia no substituto imediato, que está ali no banco, que no caso é o Cufré, então tem que contratar. Tem que contratar urgentemente, se este for o caso. Né? E a própria saída do Vitor Bueno e do Pico, que, como tu falaste, foi ali aquele leão no meio de campo, jogou muito. Daí entrou o Zé Wellison, daí tu me recordas agora, eu não estou lembrando qual foi essa Pikachu. substituição. E o Pikachu, verdade. E o Pikachu. Né? O Remo perdeu aquele poder de passe no meio de campo. O Pico e o Vitor Bueno eram os melhores passes do meio de campo. O Remo passou maus bocados naquele momento. Né? Inclusive, levou aquele gol de vacilo, aquele gol de bola parada. O time estava até bem em campo, né? Mas aí a gente percebia a deficiência pelo lado esquerdo, acabou levando o gol de bola parada em cima do zagueiro que tinha entrado para fazer o lado esquerdo, cara. Assim como levo ao último, né? Assim, em relação às substituições, foi um time que os jogadores saíram extenuados. Então, eu enxergo todas as substituições por cansaço, né? A gente vejo muito comentário nas redes sociais, no Zap, tirou fulano. Cara, o Pico estava esgotado, Vitor Bueno esgotado, o Aleph Manga estava esgotado, apesar de ter ficado até o final, e o Patrick de Paula estava esgotado também, apesar de não ter saído. Então, todas as substituições foram por conta que os caras não aguentavam mais. Então, de fato, o nosso banco ele não consegue manter a mesma qualidade técnica. Apesar de que ainda assim, né, fizemos os gols e tudo mais, jogamos ali até de certo igual. O problema é que novamente a gente volta para os erros individuais e agora na figura do Léo Andrade. Sobre a substituição, Beto, o Cufré estava no banco, só que eu acho que ainda não tem condição física de jogar, né? Ele é um cara que eu vi extremamente pesado no dia da estreia, né? Para jogar, entrar num jogo que estava pesado, o risco poderia ser muito grande de cometer uma falha que acabou acontecendo, né? O Léo Andrade teve que entrar improvisado ali, mas é um zagueiro que eu vou logo deixar minha opinião, não tem condições de jogar uma Série A.
tá? Errou 2 vezes, a bola do escanteio era a bola dele, foi atropelado pelo zagueiro, né? E o segundo tempo, um gol de churrasco que nem pelada mais qualificada você toma. Simplesmente ele abandonou a lateral esquerda e foi para dentro da área, e certamente o Osório não disse isso aí. Então, um erro grotesco você ter largado a lateral esquerda. Então, para mim, esse Léo Andrade pode esquentar um banco, faz um trabalho específico, porque do jeito que está, comprometeu de maneira decisiva esse resultado para esse 3-3 aí. Eu coloco esses erros individuais na conta do Léo Andrade e absolvo o Osório em qualquer nesse jogo, tá? Estou dizendo que ele é o melhor técnico do mundo. Nesse jogo, não vi nenhuma falha que comprometesse o resultado do treinador Osório. Acabou que o jogo foi esse 3-3, a gente vai já acompanhar aí a arte do final da partida. Mas a gente precisa fazer o contraponto aqui, né? O Remo tá tocando a bola, cara. Inclusive, o contra-ataque, o gol de contra-ataque que o clube do Remo chegou ao empate, o 2-2, aquele golaço do Pikachu, o goleiro nem viu a cor da bola, por sinal, foi o segundo gol dele que ele marcou assim na Arena MRV, já tinha marcado um gol dessa mesma forma, jogando lá pela equipe do Fortaleza. O Remo teve no seu meio de campo, no toque de bola, ali com o Patrick de Paula, com a própria, o desarme, né, que ocorreu antes, teve ali a calma para poder tocar e conseguir chegar no gol. Então o Remo está conseguindo, nesses treinamentos do Osório, fazer o jogo fluir. E também os caras erram, né? Os caras erram, não é só a gente. A gente aproveitou aquele vacilo. O jogo de Série A é isso, meu irmão. Aproveita o vacilo. Aproveitou o vacilo da zaga do Clube do Remo, do Atlético Mineiro. O Clube do Remo fez o gol da virada com o Aleph Manga. Ali, meu irmão, a gente achava que o jogo já estava acabado. Né? A gente só não contava, Igor, com duas coisas. Com o fator Léo Andrade, que deixou o Scarpa sozinho ali pelo lado esquerdo, por ter ali o cacoete de zagueiro, centralizou, não foi marcar, chegou muito atrasado na marcação, e também o ajuste, eu chamo de ajuste sudestino do VAR. Todo mundo viu. Tu viste a linha vermelha? Eu vi. Eu vi a linha vermelha, eu vi que estava impedido. No ajuste, rapaz, de uma forma inexplicável, ela virou azul, deu não impedimento e o Atlético Mineiro empatou no último lance da partida. De qualquer forma, Igor, na minha opinião, apesar desse gosto amargo do empate no último lance, fica aquela esperança de que esse time ele pode sim produzir mais se ele tiver peças e se Osório não inventar. Eu acho que fica claro, né? Eu acho que até pela pressão que o treinador estava sofrendo, eu acho que é um excelente resultado, né? Não, a gente não pode esquecer também que o nosso gol foi uma entregada também, né? Então, o justo seria de fato o empate por tudo que aconteceu nesse jogo. Então, eu acho que com esse jogo de hoje, né? Fora as invencionices, que aqui eu não apoio nenhuma dessas aí. Claro que hoje foi porque o Cofré talvez não esteja em condições, mas a gente enxerga um trabalho em evolução, né? Jogou bem contra o Mirassol, né? Jogou melhor ainda agora contra o Atlético, e a gente espera que faça um grande jogo diante da torcida, casa cheia no Mangueirão. Para você que é torcedor remista está assistindo, vamos todo mundo no estádio para sair essa vitória, primeira vitória do Clube do Remo diante do Internacional, e dar mais tranquilidade ainda para a sequência do trabalho, porque é possível sim o Clube do Remo fazer grandes feitos nessa Série A com esse time aí, com esse coletivo que parece que está indo muito bem, viu, Betinho? Então, deixa teu comentário. A gente quer muito saber a tua opinião sobre esse conteúdo, sobre o jogo, sobre o técnico. Vem fazer parte aqui desse bate-papo do Remocast. Deixa o hype, o like, te inscreve também no canal. Já já a gente está de volta. Já tem jogo do Parazão daqui a pouco do nosso time B, aquele campeonato que o Remo joga com o time B, a Mucura joga com o time titular e pega porrada de Cametá fora de casa, né? Então vamos lá, a gente já vai acompanhar o time reserva do Clube do Remo no Parazão, ali fazendo aquele treinamento para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Saudações azulinas e até a próxima.